isso que nós precisamos também nesse momento difícil que estamos passando. É parar um pouquinho para pensar, né, refletir e atuar. Isso é importante nesse processo. E numa categoria aguerrida como a nossa aqui, né, Helder, que quase que a mística para no meio do caminho. Vocês perceberam? A mística quase que acaba no meio do caminho. Por quê? Porque quando o povo veio aqui em cima dos militares, um grupo ali levantou ali, disse, eu vou também. Né? Levantou, disse, esse povo vai tudo para cima agora, vai acabar a mística agora aqui. Porque levantaram para dizer, não, vamos lá também ajudar a tirar aqueles lá que estão segurando o nosso povo. Então essa garra, essa determinação, essa luta é que marca a nossa categoria. E parar, né, para fazer esse ciclo de debate, refletir, pensar é importante. Eu só fiquei numa situação complicada de aceitar o convite quando as meninas falaram comigo, porque pelo tema colocado, né, fascismo, democracia, de gente como é que nos coloca assim, sindicalistas, né, professor de ciência, para estar falando desse assunto que a gente teve dificuldade no processo da nossa formação, já que nascemos bem dentro dessa miserável ditadura militar. Nascemos naquele ano ali, acho que muitos aqui são, né, 64, 65, naquele período que fomos formados dentro dessa perversidade, né, que provocaram em nosso país. Então, quando vemos aquelas fotos daqueles companheiros, daquelas companheiras lutando pelos nossos direitos, então, aquelas companheiras e companheiras que lutaram muito pelo nosso direito, né, pelo que nós temos hoje. E foram mortos, assassinados, torturados, como nós ouvimos aqui, para garantir uma vida digna para as pessoas. É isso que a gente tem que lembrar sempre desse processo. Porque, de novo, estão fazendo isso conosco, de novo estão querendo aprofundar essa maldade contra o povo brasileiro. Por isso que é importante a gente pensar, refletir, né, e tratar desse assunto. Como eu disse, um tema que provoca, porque sendo um ciclo de debate, sendo um espaço de estudo, aí chama o sindicalista para falar do tema, eu digo, essas meninas são corajosas para a gente falar, e quer que vamos falar desse tema, né, que as imagens aqui mostradas falam muito para a gente, porque ele requer aprofundamento, requer estudo, porque esse é o objetivo. O objetivo é a gente, nós que fomos formados com a formação precária, né, sem uma formação política forte nesse processo. Hoje, todas as pesquisas acadêmicas mostram isso. Todos aqueles jovens que estão na educação, o índice de sindicalização é muito baixo. Quem está aí há 5 anos com concurso público dentro da educação, tem um índice de sindicalização muito baixo. E os nossos sindicatos, eles estão com um índice elevado de aposentados e aposentadas, né? Quase metade, e às vezes passando, mais sócios aposentados e aposentadas do que os jovens. E é justamente nesse período que a gente vive. São esses aposentados e essas aposentadas que sentiram na pele tudo isso que foi conquistado. Que estavam nas ruas quando não tínhamos direito quase que nenhum nesse processo, quando os salários eram diferentes para quem está na educação infantil, na pré-escola, para quem está no fundamental, que continua. Estamos com a greve em Belo Horizonte, o povo está na frente da prefeitura acampado. Qual é a reivindicação? Que o salário da professora que está na educação infantil seja equiparado ao professor do ensino fundamental. Ou seja, até hoje, mesmo tendo a mesma formação, temos salários diferentes. Ainda é praticado isso em capital do Estado brasileiro. Então, essa luta, né, do plano de casa e carreira, do PISA, essa conquista que tentamos restabelecer e avançar, né, faz parte, né, desse processo de organização, de luta que nós precisamos ter. E essa participação social, esse envolvimento, ele se dá também pelo conhecimento, né? A partir da que a gente vai conhecendo, discutindo, né? Mesmo não concordando com as opiniões do outro, mesmo com as diferenças que existem entre nós, e de opiniões e posição, mas tem que ter um espaço de respeito nesse processo.
Não dá para a gente simplesmente sair ou não participar porque a opinião do outro é diferente da que estou colocada para mim. Então, esse espaço de debate, de discussão, é o que nós queremos, né, apontar aqui no processo de construção. Por isso que eu fiquei numa situação difícil de como vamos tratar esse tema aqui, como vamos conversar um pouco sobre isso, para poder a gente refletir e pensar um pouquinho. Então, eu fui para a internet, fui para o Wikipédia lá, fui buscar, né? Alô. Fui buscar na leitura do conceito, né, dos temas colocados aqui, do fascismo e da democracia, o elemento para a nossa reflexão. E, a partir dessa leitura, eu só agreguei, né, a questão do terceiro ponto que eu quero tratar, que é a contradição humana. Né, eu não vou abordar isso também, porque é temas para estudo, leituras aprofundadas, mas simplesmente citar aqui como um elemento da nossa reflexão, do nosso debate, da discussão que precisamos fazer. Ao fazer a leitura para se preparar para esse momento, me veio à cabeça também o programa, né, que nós condenamos pela forma que ele foi aplicado nas escolas públicas, pela Rede Globo, dos amigos da escola. Né, porque a ideia da Rede Globo de tratar os amigos da escola vem na linha de ocupar os nossos espaços. Né? Então, se o Estado não faz concurso público para merendeira, a mãe amiga da escola vai lá fazer a merenda. Se o Estado não faz concurso público para professor de educação física, aí alguém da comunidade vai lá botar o menino para correr ou jogar futebol. Né? Então, é ocupar o espaço profissional da forma como eles aplicaram. Mas eu lembrei disso porque quer ser amigo da escola, e aí, só uma dica também a partir do que a Ana Cristina já alertou para a gente fazer o debate na escola. Eu fico pensando, a escola pública ela está em todos os municípios desse país, nós moramos no município, e com certeza algum professor universitário, né, que estuda temas, né, da filosofia, da sociologia, mora em alguns desses municípios, ou a gente tem contato com alguns, então quer ser nosso amigo, então vamos lá para dentro da escola fazer um debate sobre o tema. Né? Sabemos que nós conquistamos, na lei do PNE, o subsistema de formação continuada para os profissionais da educação. Mas conquistamos ainda no papel, não conquistamos na prática. Na prática, significa que nós temos que ter uma formação continuada na nossa área de atuação, mas também tem que ter recursos para que a escola promova a atividade de formação no local de trabalho. Para isso, tem que ter investimento. Como que nós conquistamos na teoria, não conseguimos colocar na prática ainda, e nós precisamos fazer a luta e continuar fazendo a luta, então a sugestão que já deixo aqui é essa. No contato com os professores universitários que estudam o tema específico, né? Vamos fazer um debate no local de trabalho, que é o fascismo. E levar essa pessoa para fazer uma exposição, fazer um debate, né? A gente combinando lá com a direção da escola, quem tem conselho escolar, combina com o conselho escolar. Um dia que a gente possa reunir na escola todos os profissionais, se não for um local adequado para reunir todos os estudantes, para reunir representantes de turmas, que juntos ali, e vamos fazer um dia de debate e reflexão, um dia de conversas. Né? Criar uma mística, uma atividade como foi pensada aqui, para levar as pessoas a pensar um pouquinho no local de trabalho. Eu sei que é uma tarefa difícil, dentro de uma conjuntura onde todos querem só estudar português e matemática para melhorar o IDEB e ter uma referência, né, de notas a partir do IDEB para, às vezes, melhorar o salário ou apresentar, né, o prefeito ou o governador para a sociedade como aquele que melhorou a educação, e aí impõe metas sobre nós que ficam bem distantes daquilo que nós precisamos ter no local de trabalho, mas onde for possível a gente dialogar, conversar, né, e ter alguém que possa querer contribuir com esse debate, vamos levar lá, vamos discutir, porque eu acho que simplesmente a gente iniciar uma discussão, fazendo leitura do que é o fascismo, do que é a democracia, a partir dela a gente vai trazendo a memória, e essa foi a experiência que eu senti agora, das ações concretas, né, do que está acontecendo, de fato, nesses pontos. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Então, eu fui lá na internet e busquei lá, né, sobre o que é o fascismo, e a parte da leitura que eu quero fazer com vocês, a gente vai trazendo os elementos da conjuntura desse processo. E lá diz o seguinte, lá diz que é uma forma de radicalismo político autoritário, nacionalista, que ganhou destaque no início do século XX na Europa
e teve origem na Itália. Os fascistas procuram unificar sua nação através de um Estado totalitário, o que promove a vigilância. E aí, quando a gente faz a leitura, aí lembra do programa Escola Sem Partido. Não dá para fugir disso. Então, quando um parlamentar que foi eleito pela maioria do povo de Brasília, como o Isalci, do PSDB de Brasília, decide pegar de um grupo minoritário uma ideia de vigilância, de controle sobre nossa atuação dentro da escola, então ele cumpre esse papel fascista de fazer a vigilância, de fazer o controle sobre nossas ações. Quem lê o projeto de lei sobre o programa Escola Sem Partido, vai verificar lá no seu conteúdo, do que eles estão dizendo lá por escrito, que é uma ação que nós já atuamos, já praticamos no processo do dia a dia da escola. Mas na justificativa que eles colocam é que nós estamos trazendo uma ideologia não de esquerda, mas nós estamos aplicando uma ideologia do Partido dos Trabalhadores dentro da escola. Isso que eles afirmam nesse processo. Então, basta de aplicar a ideologia de um partido, que eles alegam que essa ideologia que nós aplicamos é que está mudando a sociedade, fazendo que fique mais libertina, que tudo possa ser colocado, discutido e abertamente apresentado à sociedade. Então, na justificativa, coloca esse processo da ideologia para poder afetar diretamente. A preocupação deles é que a questão de gênero, que nós vimos aqui, de violência brutal que existe contra as mulheres, não seja tema de debate dentro da escola. A questão do racismo, a questão da população LGBT, da homoafetividade necessária nesse processo. Então, eles querem impedir aquilo que nós conseguimos já colocar como avanço dentro do debate, dentro do espaço da escola. E avanço importante, porque desde que nós assumimos o debate sobre a homossexualidade, a questão sexual dentro da escola, nós reduzimos a evasão escolar. Nós ajudamos a reduzir a evasão escolar ao reconhecer, a trazer o debate, a fazer esse processo. E isso está incomodando um grupo minoritário, uma elite nesse país, um grupo conservador, um grupo de ideias de seres superiores que querem impedir esse processo. E aí organizam todo um processo de programa. Eles, a partir do Plano Nacional da Educação, do debate, da discussão, os parlamentares do Congresso Nacional fizeram uma carta para todas as câmaras de vereadores e todas as assembleias legislativas, orientando o debate, orientando como fazer o projeto. Vereadores, deputados que apresentaram o projeto, não sabem nem o que é. E nós vimos isso no debate. O jornalista pergunta a ele sobre o que é, ele não sabe dizer nem o que é que ele está apresentando nesse processo. Mas seguindo uma linha que não podemos dizer que é de evangélicos, porque não é isso, que não são todos nesse processo, porque tem evangélicos dentro do Congresso Nacional e fora dele que não concorda com este programa. Então é importante a gente separar esse processo para não colocar um contra o outro, como também tem católicos dentro do Congresso que concordam com esse programa nesse processo. Então é importante também a gente entender essa dinâmica, e por isso que eu coloquei como terceiro ponto aqui as contradições dos seres humanos, a contradição humana nesse processo de debate, quando em certa época, certa conjuntura caminha pela liberdade, pela pluralidade nesse processo, depois tem um tom conservador e puxa, e concentra, e conserva aquelas ideias que não ajudam nesse processo. Então, está entre esses elementos desse Estado aí fascista, essa vigilância colocada. Eles falam também ter um Estado forte nesse processo. Ao mesmo tempo que eles falam em ter um Estado forte, uma das características do fascismo é o imperialismo. E nós sempre acusamos, porque é assim que os Estados Unidos se colocam como donos do mundo. Em tudo se mete nesse processo, em tudo opina, e quando não faz de forma política, faz com a guerra, que nós vimos citar aqui também. Destrói, acaba, ataca os países de forma brutal, e principalmente onde tem os produtos que eles precisam, principalmente petróleo, para poder fazer a sua atuação. Se eles conseguem fazer uma atuação
pelo golpe militar, como fizeram na década dos anos 60, em vários países aqui da América do Sul, ou agora, como eles fizeram de forma parlamentar, com apoio jurídico e midiático. Né? E que não foi só o Brasil. Fizeram assim em Honduras, fizeram no Paraguai e Brasil. Encontraram uma forma, por dentro da Constituição de cada país, de dar o golpe. Né? De tirar aqueles que estão à frente, que o povo escolheu para conduzir os trabalhos no país, e que não vai do interesse dos americanos, dos Estados Unidos. Então, aí uma forma de fazer, né, essa intervenção nesse processo. Então, eles tratam o Estado forte, mas a elite que nós temos aqui, né, o Estado forte não é o Estado brasileiro, é o do domínio, é do imperialismo, né, que marca esse processo, que faz com que o que nós produzimos aqui de riqueza vá para as mãos de 8 países, que concentram 65% da riqueza mundial. Então, essas empresas que nós vimos aqui, que agora está explorando um pré-sal, e tirando aqui o nosso dinheiro da educação e da saúde, levando para esses 8 países, né, que está sendo feito leilão para entregar, né, o petróleo a esses países. Essas greves que vimos agora do caminhoneiro e dos petroleiros, que deixou claro para a gente, você tem um país que tem um produto, que é o petróleo, você tem a capacidade de refinar esse petróleo, aqui no sul do país, aqui no nordeste do país, como foi a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, mas aí eles não querem fazer isso. Mandam o óleo cru para fora do país, para refinar lá fora, e nos vende o combustível, né, para a gente vai importar os combustíveis aí, valores mais altos, né, ligado aí a um preço internacional. Então, na greve dos caminhoneiros, o governo golpista, ele tinha um problema nacional e não sabia como resolver, porque ele criou um mecanismo internacional. Ele fez um acordo com as empresas internacionais, com os países, e que se ele fosse resolver, ele criava confusão nesse acordo que ele fez, descumpriu o acordo. Ao descumprir o acordo, ele teria grandes prejuízos nesse processo que eles estão montando, né, de ataque e de tentativa de ganhar as eleições em 2018. Então, ele tinha um problema local e não tinha como resolver localmente. Né, tinha que se virar os interesses dos internacionais, das empresas internacionais, não é só de governo, né, de empresas internacionais que, infelizmente, mandam na política dos países pelo mundo afora. Eles tratam esse processo fascismo com a mobilização em massa da comunidade nacional. Quando eu li isso, lembrei as cenas do ano 2013. 2013, muitos de nós ficamos confusos naquele período. Eu estava com o presidente do Sintep e a pressão era grande. Mas o Sintep não vai chamar para a rua? Eu disse, não vai. Não vai porque estava estranho aquilo ali. Estava estranho. Nós tínhamos companheiros nossos que os filhos, eu estou indo para a atividade. Quer dizer, é um mecanismo de mobilização, né, que tinha intenção para chegar, né, primeiro, a voltar essa direita, coordenada pelo PSDB, ao governo através das eleições com aquele bandido do Aécio Neves. Então, essa era a intenção. Não conseguiram, procuraram outra forma de dar o golpe. Mas aquelas manifestações de 2013, por isso a nossa revolta, quanto sindicalistas, quanto militantes, muitos, contra a Rede Globo. Porque é nítida a manipulação do processo, Você está ali com aquelas imagens de 2, 4 pessoas chegando, o cara insistindo, está tendo pouca gente, como se fosse lá incentivando, venha, até, né, criar aquela multidão que estava ali colocada. Uma manifestação em São Paulo que vai entrar no ar o tempo todo para estimular esse processo. Nós sabemos que São Paulo, por ser essa grande metrópole, grande processo de concentração, o que acontece lá vai repercutindo pelo país afora, e eles vão mostrando cada ponto onde está repercutindo. Então, todo um processo de manipulação, de envolvimento, né, para que ter essa mobilização em massa, né, para poder chegar ao ponto que eles, né, chegaram, né, estão ainda tentando consolidar nas eleições de 2018. Então, é um elemento que também leva a pensar nesse processo, né, dessa mobilização midiática que nós tivemos naquele período, por essa manipulação da mídia brasileira e que nós acompanhamos. Quem trabalha a vida inteira quer se aposentar em paz. Show Satanás, show Satanás. Trabalhar 40 anos, tu é doido ou se faz. Show Satanás.